Louvado seja Deus. Eu saúdo a santa, amada, rica, linda, poderosa, barulhenta, abençoada, gloriosa, vitoriosa, salva, lotada, Igreja Pentecostal, que é a noiva do Cordeiro e que vai morar na glória, com a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Graças a Deus. Meus amores, aqueles que puderem, solicito a gentileza de abrirem comigo, por favor, as vossas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 30. 1 Samuel, capítulo 30. Ao passo em que você procura, quero aqui externar a minha gratidão a Deus, por quanto até aqui o Senhor tem nos ajudado. Trago comigo a saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo, por parte da minha esposa, nossa irmã Débora, e minha filha Sofia, que é a nossa caçulinha, que infelizmente não puderam vir conosco, ficaram em casa. Todavia me faço acompanhado dos meus outros dois filhos, que é o Mateus, meu príncipe, e a Alana, minha princesa, que ali está. E quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Recebam um abraço da família Rodrigues, amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso amado pastor Alaércio, que Deus continue te abençoando ricamente. Muito obrigado por me confiar o púlpito uma vez mais. Haja vista que é uma grande honra para mim. Pastor Roberto, Deus te abençoe. Meu professor, nosso irmão Tanabe, cheio de Deus, que Deus continue te abençoando. Meu amado pastor Alexandre Rodrigues, já disse, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. Os demais pastores, que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Contudo, quem achou, diga amém. Está escrito assim, na epígrafe do texto: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que com ele se achava, alçaram as suas vozes e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Dando glória a Deus e aleluia, você pode tomar o seu assento nessa noite, por gentileza, exaltando o nome daquele que é, que era e para sempre será, porque Ele é Deus. Meus amores, quero louvar a Deus também, para que dos meus pecados me lembro eu, pela família do nosso amado pastor Alexandre Rodrigues, que aqui também está, e inclusive o nosso irmão Danilo, que é o mais novo chegado, né, santo? Quem ouviu a palavra casamento aí, fala amém. Eu também ouvi, graças a Deus. Que negócio interessante aqui, meus amores. Quando eu chegava nesse culto com os santos que eu acabei de mencionar, eu atentei para algo que o nosso pastor Alaércio mencionava o seguinte, que é importante aproveitar a oportunidade, é importante aproveitar o tempo que se chega, é importante estar na brecha para que você possa ser contemplado. Também eu me lembro que as irmãs, quando cantaram, no refrão dizia o seguinte: o resultado é vitória. O resultado é vitória. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração acerca de algo. E isso muito me chamou a atenção pelo seguinte, porque Deus me disse, aqueles que entenderem a brecha que eu estou colocando cada um deles, e se esforçarem para não saírem de lá, alcançarão uma grande vitória, e o meu nome será glorificado em vossas vidas. Isso não é imediatismo, isso não é palavra de autoajuda, isso é profecia, isso é ajuda do alto. Isso é para quem crê, para quem toma posse, para quem guarda no coração e que se preocupa em não ser somente ouvinte, sobretudo praticante daquilo que nós ouvimos. E eu estou sentindo uma inspiração que vem do céu aqui, e o Espírito Santo está me dizendo, eu já comecei a trabalhar
O Espírito Santo está me dizendo, eu já comecei a mover. E para você entender que Deus está nesse negócio, tem crente aqui que já entendeu. Tem crente aqui que já está se movendo também. Tem crente aqui que já notou que o ambiente está tomado pela glória. E bem-aventurado aquele que aproveita este momento. Bem-aventurado aquele que entra por este caminho. Bem-aventurado aquele que não deixa a oportunidade passar, porque este será contemplado, será abraçado. Este vai celebrar um culto de ação de graça. E se me convidar, eu vou. E vou levar mais 4, porque será minha esposa e mais 3 filhos. Se não me convidar, corre o risco de eu chegar lá também, que eu vou ver pelo Face. Olha que negócio interessante aqui, meus amados. No entanto, o texto que nós acabamos de mencionar vai trazer algo nesse sentido, porque é bom estar na brecha, e é bom aproveitar a oportunidade, e o resultado é de fato vitória. Porém a construção, a projeção, o período, o processo nem sempre é fácil, nem sempre é como nós almejamos, aguardamos, desejamos. O processo às vezes vai incluir algo que a gente não espera. O processo às vezes vai incluir algo que de fato eu não aguardava. Então a tristeza pode querer bater na porta, a aflição pode querer chegar com uma má notícia, mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém nesta noite. Jesus sempre chega primeiro, Jesus Cristo sempre está à frente, Jesus nunca será surpreendido. E se eu fosse você, eu levantava a mão. Não será agora que ele será, não será nesse momento que ele será, não será nesse processo que ele será. Pelo contrário, mais uma vez, a igreja do Eterno vai cantar o hino da vitória, porque a vitória é dele, e ele dá para quem ele quer. Rementra calavassar que me na sobra. Muito bem, mas escrito está em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E isso nos fortalece, isso nos anima. No entanto, é interessante mencionar, e eu gosto muito dessa frase que um dia eu ouvi, e gosto muito de repeti-la, que é: eu não sei como começou, como está eu também não faço ideia, mas algo eu tenho certeza, que o melhor está para chegar. Você consegue dividir isso com pelo menos 2 pessoas? Olha para quem está do teu lado. Eu não sei se é costume, mas o pregador é meio doido. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim para ele, fala assim para ela: o melhor está para chegar. Ele deu um glória, ele deu um aleluia, então aproveita, fala para o outro, fala assim: o melhor está para chegar, o melhor está para chegar, está para chegar, está para chegar, está para chegar, está para chegar. Isso é profético. Locomentristec-me na sóbria. Olha que negócio interessante, porque o início nem sempre é fácil. O início nem sempre é mar de rosas, pastora. Pelo seguinte, nós acabamos de ler um texto cujo qual o protagonista é um homem muito conhecido, certo? Ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Falamos de Davi. No entanto, para Davi as coisas não foram fáceis. No entanto, a construção, a projeção, a subida, a escala para Davi não foi nada fácil. Pelo que, segundo alguns historiadores, desde o seu nascimento, pelo que esse nasceu e era ruivo. E alguns historiadores vão trazer o seguinte relato, que Jessé, seu pai, pega essa criança recém-nascida na mão, levanta e diz o seguinte: antes tivesse nascido morto, ou antes tivesse nascido aleijado, mas ruivo não. Isso porque, segundo um costume, uma superstição, uma crença, um pensamento, quem sabe um desvio de pensamento, as pessoas acreditavam naquela época que o simples fato da pessoa nascer com a cor ruiva atribuía-lhe algum tipo de maldição. Algo para ela não vai dar certo, Deus não é com ela, Deus não se agrada dessa vida. No entanto, eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Toda circunstância, todos os fatos, todos os acontecimentos podem querer travar, barrar, atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Quem sabe alguém olha para você e fala: desse mato não sai coelho. Quem sabe alguém olha para você e diz assim: quero ver até onde vai. Em sabe alguém olha para você e diz assim: futuro para ela não tem, futuro para ele é inexistente. Mas eu sei de um que nesse exato momento está do lado do trono, intercedendo com gemidos inexprimíveis, e está sendo liberado do alto neste momento uma palavra que está dizendo: A pode falar, B pode falar, mas Deus ainda brada, Deus ainda faz, Deus ainda levanta. E Ele escolheu alguém nesta noite
e te convido para entrar por esta vereda de novo tempo. Quem é que recebe esta palavra? Eu sinto a glória de Deus aqui. Muito bem. Rejeitado, negado, deixado de lado desde o início. Já começou assim, mas melhor é o fim das coisas. Alguém vai dizer, no começo foi assim, mas vai melhorar, porque Deus tem uma promessa, vai melhorar, porque Deus o teve como escolhido, e Deus é o único que constrói tirando. Deus é o único que constrói desconstruindo. E às vezes para Deus, o glória vai ser difícil agora, mas eu vim preparado. Às vezes para Deus construir o melhor em você, Ele tem que desconstruir o que você acha que é bom. A Bíblia vai dizer que existem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu fim é de morte. O que vai contrariar o nosso pensamento aqui, haja vista que melhora o fim das coisas, e o final não pode ser de morte. Então, o que se deve fazer? Nós devemos consultar o Senhor para tomarmos as decisões no momento correto, segundo a orientação de Deus. Então o final será vitória. As irmãs cantaram e o resultado é vitória, é vitória, é vitória. E Deus já está orientando alguém aqui. Deus já está dizendo para alguém aqui, eu não estou nesse negócio. E Jesus está dizendo, o final não será de morte, o final será de vitória, porque será melhor. Ei, Davi, se esforça mais um pouco, Davi. Ei, Davi, não tira a mão do arado, Davi. Ei, Davi, não volta para trás, porque tem alguém que está te observando, Davi. E alguém vai falar, agora o tempo de cantar chegou. Agora sim a chuva serôdia, a temporã chegou e vai regar os meus campos. Só que nem sempre Deus intervém. Eu aprendi que nem em tudo Deus intervém, mas em tudo Deus tem um propósito. E é meio difícil dar glória nesse momento, né? Nesse propósito, nesse processo, nesse deserto, Deus está. Aí Deus fala assim, eu estou. Que é no deserto que eu te tomo pela mão, te levanto e me apresento para você como Deus que faz milagres. Já ouvimos um testemunho tremendo que edificou a minha fé aqui. E a nossa fé, perdoe pela minha ignorância aí. Meu Deus, quando a gente pensa só na gente, qual é a palavra mesmo, meu pastor? Me ajuda? Muito obrigado. Tive que consultar os universitários. Me perdoem pelo meu egoísmo. Só que a minha fé é edificada. Porque Deus está dizendo no meu coração aqui, que Ele já contemplou a situação de pessoas aqui, e que Ele já projetou a resposta e a providência para pessoas aqui. Muito bem, mas cadê Davi? Davi agora está dizendo, quem sabe, pensando, ou segundo o pregador que vai dizer agora, o tempo de cantar chegou. Nem sempre, sabe por quê? Davi quer tomar café. E como Davi é o caçulinha geralmente ele recebe um cafuné. O caçulinha geralmente eu sou o mais velho de 3. Geralmente quando a gente era pequeno, era uma escadinha, quando era um pacote de bolacha para os 3. E era ímpar o número dos biscoitos, então sobrava um. Então era o Marcos, o Marcelo e o Márcio. Aí sobrava um, a gente olhava um para a cara do outro assim, falava, deixa para o Márcio. Por quê? Porque ele é o caçulinha. Dá para entender? Dava aquele momento de choro, batia uma tristeza. Quem ganhava colo? Era o Márcio, porque era o caçulinha. Mas com Davi não era assim. Davi não tinha colo. Davi não tinha abraço. Nem tomar café na mesa com seu pai e com seus irmãos ele podia. Nem almoçar, se assentar na mesa com a sua família ele poderia. Nem jantar com a sua família lhe era concedido esse direito. Cadê Davi? Está do lado de fora. Cadê Davi? Está excluído. Cadê Davi? Está esquecido. E alguém vai olhar e vai falar, assim Davi vai morrer. Assim Davi vai jogar tudo para cima. Assim Davi vai cair em depressão. Mas não, porque Davi sabe onde ele semeia. Ele está semeando em terra fértil, que é a presença de Deus. Porque se o homem abandona, Deus jamais desampara.
Se o homem se esquece, Deus jamais vai se esquecer. Davi do lado de fora está crescendo, Davi do lado de fora está desenvolvendo, Davi do lado de fora está recebendo uma riqueza que ninguém pode roubar. Quem é que está entendendo? Quem é que consegue dar um glória? Olha que negócio interessante isso daqui, meus amados. Alguém vai dizer, Davi não é escolhido para nada, Davi não é lembrado para nada. Mas chega aquele dia, um convite, vindo de quem? Do seu pai. Jessé, quem diria, lembraria de mim? Quem sabe é para tomar café? Quem sabe é para comemorar meu aniversário? Quem sabe é para me dar uma roupa nova? Não, é para uma função. Você já está com uma certa idade, ainda que seja muito jovem, mas vai trabalhar. Davi se sente honrado. Fala, meu pai, eu vou fazer o quê? Você vai tomar conta das ovelhas. Suas ovelhas, pai, aquelas branquinhas, vai ser uma honra para mim. Jessé vai falar, não, você não vai tomar conta das ovelhas branquinhas. Essas são muito especiais para você. Você vai tomar conta de ovelhas que é do seu nível. Como assim? Vai tomar conta das malhadas. Ovelha malhada significa imperfeita. Tem cegas, tem mancas, tem doentes, ninguém dá nada, está esquecido. Mas Deus sempre tem um Davi para uma malhada. E Deus sempre tem uma malhada para um Davi. Quem está entendendo isso daqui? Ninguém dá nada, mas Davi chama pelo nome. Ninguém dá nada, mas Davi puxa no cajado. Ninguém dá nada, mas Davi conserta na vara. Ninguém dá nada, mas Davi está cuidando delas com todo carinho, porque agora tem alguém lá do céu que está olhando para ele e está dizendo, eu me identifico, porque ele é o bom pastor. Eu me identifico, porque ele leva a sério. Eu me identifico com ele. É isso aí, Davi. Atrás das malhadas, continua trabalhando. Atrás das malhadas, continua crescendo. Atrás das malhadas, porque parece que você está esquecido, parece que ninguém está te vendo, mas já tem um relatório sendo escrito ao teu respeito, devidamente detalhado. Muito bem. Davi agora não somente cuida das malhadas, porque para a gente entender a seriedade disso, a ovelha malhada não serve nem para sacrifício, porque para um animal ser imolado, para um animal ser colocado sobre o altar do holocausto, ele teria que ser perfeito, e a ovelha malhada não serve para isso, porque ela é imperfeita. Então alguém vai dizer, nem para morrer presta. Só que tem alguém lá de cima que está dizendo, é uma vida, e eu já preparei alguém para cuidar de cada uma. Só quem se interessa pela malhada é Davi, mas tem outros dois que estão de olho nela. Um é o urso e o outro é o leão. Dá para você entender? Para você entender um pouquinho mais, é o seguinte, às vezes parece que a gente não tem nada. Às vezes parece que a gente não produz nada. Às vezes parece que a gente não vai chegar em canto nenhum. Mas isso é uma mentira de Satanás, porque tem alguém te observando e está dizendo, eu sei da tua qualidade, eu sei da tua produção, eu sei de onde eu te tirei, e eu sei para onde eu vou te levar, malhadinha. Entenda isso daqui. Por isso que vem o leão, por isso que vem o urso, porque quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Quem tem promessa, só quem tem promessa, levanta as duas mãos. Só quem tem promessa, aproveita que você está com a mão para cima, já abre a boca e deixa o Espírito Santo te usar nessa adoração agora, porque a boca fala do que cheio está o coração. Receba isso aqui agora, ovelha de Deus, porque o simples fato de haver uma promessa, o simples fato de haver um projeto, já desperta em Satanás um ódio mortal, mas antes dele chegar, Jesus já está te guardando de todo o mal. Ravacalabandara seque. Não tem para o urso, não tem para o leão, porque o bom pastor está lá. Meu Jesus, eu estou com a vontade de dar glória aqui. Vamos lá, confesso que eu estou empolgado, mas deixa eu correr aqui, está gostoso o negócio. Vamos seguir com esse pensamento. Só que aí,
além de tomar conta das ovelhas, Davi também administra o seu tempo. Davi sabe organizar a sua agenda. Ele cuida de cada uma delas, mas ele ainda tem tempo de ensaiar a sua harpa que ele construiu com as suas mãos. Ele ainda tem tempo de escrever salmos de adoração a Deus. Ele ainda tem tempo de orar, de se consagrar e de ter o seu devocional com Deus. De maneira que agora parece que só tem Davi as ovelhas e vira e mexe vem um urso, vira e mexe vem um leão. Fora disso não tem mais ninguém. Mas é aí que a gente se engana, sabe por quê? Deus sempre coloca a pessoa certa no momento oportuno para exaltar aquele que Ele escolheu e que está na brecha. Quem está entendendo isso daqui? Quem está entendendo isso daqui? Mas é só um ajudante de pastor, um aprendiz de pastor que está tomando conta de ovelha que nem presta. Então que resultado isso vai ter? Então que investimento é esse? Então que tipo de carreira é essa? Eu aprendi algo com Deus. Ei, independente da função, seja o melhor onde você estiver. Se é para trabalhar na conservação, na limpeza, seja o melhor conservador. Se é para ser operador de caixa, seja a melhor operadora. Se é para limpar a casa, seja o melhor, seja a melhor, porque vai chegar a hora que vai ter uma brecha. Alguém vai dizer: preciso de alguém melhor, preciso de alguém para tomar conta, preciso de alguém para administrar, preciso de alguém para se sobressair. É quando Deus vai abrir os olhos dessa pessoa e vai dizer: você tem uma ali, você tem uma ali, você tem um aqui, você tem um aqui, porque Ele é o melhor, porque Ele é melhor. Então Deus fala: sai de trás das malhadas, porque eu já tenho um relatório que tem o teu nome até o teu endereço, e já deu tudo certo. Quem está entendendo essa palavra profética? No tempo de pandemia, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer alguém aqui ser promovido, Deus vai bradar, e você vai dizer: Deus falou, Deus cumpriu, e as irmãs vão cantar, e o resultado é vitória, 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 para a glória de Deus. Pois bem, Davi continua trabalhando, porque tem alguém te observando, alguém no momento oportuno, no momento correto. Quem é? Um jovem lá da corte de Saul. O jovem está observando e não percebe que o observado detectou a sua presença. Então chamou a sua atenção, ele só fica quieto. Mas ele percebe e vê que este é valente, vê que este é sisudo em palavras, vê que este é de gentil aspecto, é homem de guerra, e agora para dar um glória, e o Senhor é com ele. Tem dois tipos de tempo. Tem o tempo do homem, chama Cronos, eu aprendi com o pastor Roberto, e tem o tempo de Deus, que chama-se Kairos. São dois eixos independentes. Chega uma hora que esses eixos se cruzam, não é assim, meu mestre? Significando que chegou o tempo de Deus na vida do homem. Se eu não der um glória agora, eu não dou glória nunca mais. Olha que negócio interessante aqui. Quando você menos esperar, só se preocupe em estar na brecha. Porque quando o tempo de Deus chegar, os ponteiros vão estar alinhados. E você vai ver que no de repente, não, isso aqui é muito sério. No de repente de Deus, da noite para o dia, no abrir e fechar de olhos, é numa notícia que chega, é no telefone que toca, é no memorando que aparece, nem usa mais memorando. Deus trabalha do jeito que Ele quer. Se Deus quiser, Ele faz sinal de fumaça, só para você ser achado. O SOS de Deus está ligado, o radar de Deus está ligado, e Ele sabe quem é quem, sabe onde cada um está. E Ele está dizendo: eu vou achar, e o radar de Deus é Ele já te achou. Dá para dar um glória aí, dá para exaltar o nome dele aí, porque Ele é fiel. Ei, Davi, continua acreditando. Esse mesmo Davi, sem Davi saber, o seu nome já foi soprado: eu daria um glória.
Sem Davi saber, o teu nome é cogitado numa reunião entre os grandes, eu daria um aleluia. Sem Davi saber, a ceia dele já mudou, porque Deus entrou neste negócio. Ramacalabranto que manda brabanta calacé. Conhecemos a história, vamos avançar. Saul é tirado. Saul quis fazer do jeito dele. Saul foi apressado, desobediente. Não quis esperar o tempo de Deus, quis colocar o tempo dele à frente do tempo de Deus. Aí se enganou. O espírito que estava em Saul, Deus tira, e agora está em Davi. E o espírito que está em Saul agora é um espírito de perturbação. Nós conhecemos essa história. Em pleno palácio, em plena corte real, Saul está perturbado. Saul está inconformado. Saul está incontinente. E alguém vai dizer, como é que para o homem? Como é que para o rei? Alguém vai dizer, tem que tocar harpa. E alguém vai falar, quem toca harpa? Você toca? Não. Você toca? Não. Você toca? Não. Você toca? Não. Chama os magos, chama os magistrados, chama os matemáticos, chama os cientistas. Você toca? Você toca? Chama os músicos. Não, a gente toca tudo, menos harpa. Se lembra do número da senha? Se eu fosse você, eu preparava para dar um glória. Quem é que está por ali? Aquele jovem que tem o relatório. E ele dá um brado dizendo, eu sei de um. Alguém está dizendo sobre você, eu sei de um. Eu conheço alguém. Eu sei de um e eu vou apresentar ele para vocês. Eu sei de um e eu vou trazer ela aqui. Eu sei de um, eu vou trazer ela aqui, porque essa necessidade, essa brecha que ninguém se enquadra, ela se enquadra, ele se enquadra, e não precisa nem fazer prova, é só chegar e põe para trabalhar, e você vai ver o resultado que ela vai dar. Quem ainda recebe esse tipo de palavra? Quem ainda é crente doido que recebe esse tipo de mensagem? Meu Deus do céu. Corre lá, traz ele aqui. Davi começa a dedilhar sua harpa. Segundo alguns historiadores, as cordas eram de tripas de ovelhas. Dá para entender? E ao passo em que ele guerreia do jeito certo, é ofendido, mas não ofende. É xingado, mas não xinga. É agredido, mas não agride. Quem está recebendo isso daqui? Combate o mal com o bem. Ele está guerreando, adorando, e o espírito de perturbação simplesmente sai. Para a gente correr. O simples fato de Deus te usar, o simples fato da unção, da autoridade, da virtude de Deus sobre a tua vida, pode despertar algo em alguém que não vai ser favorável. Mas até nisso Deus está no controle. Até nisso Deus está no domínio da situação. Sabe por quê? Uma coisa em detrimento da outra, para que a vida do escolhido seja exaltada, e o escolhido sendo exaltado, é o nome do Senhor que é glorificado. Por isso Deus não perdeu a mão da situação. E o que acontece agora? Este mesmo Davi, por se destacar, conhecemos a história. Agora é amado, mas daqui a pouco é odiado. Agora recebe um carinho, mas daqui a pouco Saul joga uma lança e tenta tirar-lhe a vida. O que Davi tem que fazer? Tem que fugir. Eu aprendi algo que diz o seguinte: todo crente que acredita no seu ministério, que valoriza a sua chamada e que crê piamente naquele que lhe chamou, ele precisa aprender que obrigatoriamente ele tem que passar por 3 fases. Quantas fases? A primeira, obscuridade ou anonimato. Segunda, popularidade, o sucesso. E a terceira é rejeição.
Cadê Davi no anonimato, atrás das malhadas? Está fazendo o quê? Não desiste, trabalha e desenvolve. Quem está entendendo isso daqui? Cadê Davi no sucesso, que agora está tocando harpa e o ministério está bombando, a agenda está lotada, todo mundo quer tirar foto com você, todo mundo quer tirar uma selfie com você, só que Davi não se ensoberbece, ele não incha, Davi não se deixa levar pelo seu ego, ele continua ciente que eu sou o mesmo ajudante de pastor, que toma conta das ovelhas que nem minhas são, porque eu fico no palácio, mas não vou abandonar quem está no campo. Quem está entendendo isso daqui? Ele passa pela obscuridade, entra no sucesso e continua a mesma pessoa, porque agora diante da rejeição ele vai poder contar com aquele que vai premiar a sua meritocracia. E aqui a gente entra na reta final. Vou até fechar a Bíblia que eu estou empolgado, o tempo já foi. Olha isso aqui, meus amores. Esse mesmo Davi está fugindo. Tem hora de avançar? Tem. Tem hora de parar? Tem. E tem hora que eu tenho que dar um passo para trás. Isso não é vergonha para ninguém. Não deixo de ser crente. Não sou menos homem. Não sou menos obreiro. Não sou menos nada. Eu sou estrategista. Para a flecha chegar mais longe, eu tenho que puxar ela para trás. Sim ou não? Perfeito? Davi dá um passo para trás. Como assim? Melhor correr do que tocar no ungido e ter que prestar conta disso diante daquele que mata o corpo e joga a alma no inferno. Diga assim: Deus me livre. Olha que negócio interessante aqui, meus amores. Que negócio interessante. Esse mesmo Davi, agora, ele refugiado, ele vai encontrar abrigo no meio do exército do arraial filisteu. Mas os filisteus são inimigos de Israel, é verdade. Só que agora o rei filisteu vai dizer o seguinte: quem é esse? É Davi. É lá do meio deles. Mas espera aí, o que você está fazendo aqui? Estou fugindo de Saul. Se foge de Saul, é inimigo dele. E se é inimigo de Saul, é meu amigo, pode ficar. Você consegue entender como Deus abre porta? Tratando de guerra, naquela época, o único povo que detinha a tecnologia de construir armas e ferramentas com ferro, ou seja, a tecnologia da metalurgia, eram os filisteus. Só que Davi está por ali, Davi está observando. Está fazendo, o que você é? Sou ferreiro. Está fazendo o quê? Uma espada. Que legal. Como é que faz? Fica aí, observa. Posso mesmo? Pode, claro. Você é convidado do rei, quem sou eu para falar para você sair da oficina? Ah, é assim que faz? É, faz você. Ah, eu. Faz você, eu, sério mesmo. Faz aí, tá bom. Aí o Espírito Santo está falando, já aprendeu a fazer espada. O que você está fazendo aí? Escudo. Como é que faz? Faz você também. Eu? Sério? Não pode. Faz. Você é convidado do rei, tá bom. O Espírito Santo já aprendeu a fazer escudo. Daqui a pouco já aprendeu a fazer lança. Quem está entendendo? Já aprendeu a fazer flecha. Já aprendeu a fazer até carro de ferro. Aí o Espírito Santo está dizendo: escondido você está produzindo. Escondido você está crescendo. Escondido você está fazendo não, tem que dar um glória, não é possível. Escondido você está chegando além daquilo que você mesmo imaginava. E para terminar, agora o rei vai chegar e falar: sabe fazer espada? Sei. E escudo? Também. E lança? Sou craque. Cadê o que você fez? Está aqui. Esse aqui também. Esse, você que fez, você é craque mesmo. Você sabe guerrear? Mais ou menos. Até que a gente ia dar uma arranhada na espada. Faz o seguinte então, sai para a peleja junto com esses moços aqui. E o pessoal começou a prestar atenção que Davi fala: antes de ir para a peleja, eu tenho um costume, eu vou dobrar o meu joelho e vou consultar ao Senhor para saber se Ele é comigo nessa peleja. Se Ele falar fica, eu não arredo o pé, mas se Ele falar sobe, aí eu vou nem que seja sozinho, porque aquele que vai na minha frente é guerreiro e jamais perde uma peleja. Isso agora foi notório em todo o arraial. Em pouco tempo, cadê Davi? Não está mais na última fila, ele está na frente da infantaria, porque ele já é o capitão do exército. Mas chega o dia que eles vão sair pela peleja contra Israel. Davi fala: meu Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, por mais que Saul queira me matar, eu não posso guerrear contra eles. E o rei filisteu diz o seguinte: Davi vai à frente. Mas os príncipes filisteus vão se reunir, vão dizer o seguinte: espera aí,
Toda vez que Davi vai para a peleja, a gente vence. E se a gente vencer essa, ele vai reinar sobre Israel e vai reinar sobre nós. Mas em nós ele não manda. Ó. Eles vão até o rei e falam assim: Davi não pode ir nessa peleja. E Davi está orando: eu não quero ir nessa peleja. Você consegue entender? Você consegue entender que Deus está falando: nessa peleja não tereis de pelejar? Aí agora, o que vai acontecer com Davi? O rei vai chegar para Davi e vai dizer o seguinte: eu falo o seguinte, está vendo 600 homens que eu te dei? Sim. Sabe aquela cidade que eu dei para vocês? Sim, claro, Ziclag, que é o nosso QG. A gente vai para lá, a gente encontra as mulheres, encontra as crianças, e o estresse acaba, a gente vai ali se recompor, e a gente sempre volta renovado. Pois bem, vão para lá. A viagem é de 3 dias, mas vocês levam mantimento, porque nessa peleja você não vai. Tá bom, Davi? Tudo bem. Sabe o que me chama a atenção? E aqui a gente termina. Ziclag significa lugar de muitas fontes. Sabe o que é a minha Ziclag? Sabe o que é a sua Ziclag? É a nossa casa. Sabe o que é a minha, a sua Ziclag? É o templo onde nós adoramos, é o santuário. Lá na nossa casa a gente recebe o beijo da esposa, a gente recebe o abraço do marido, a gente recebe o beijo da criança. O dia foi estressante, não é? Mas assim que você chega, já cola um aqui assim, já te derruba, e você cai no tapete, aquela benção, e a mulher já olha para você. A Débora, quando ela fala isso para mim, o casamento é renovado, 6.000 anos, ela fala assim: Marcos, eu fiz arroz doce, varão. Arroz doce é tremendo, que delícia. Eu falo assim: filha, Deus te usou, você é um vaso. É a nossa Ziclag, coisa linda. Só que agora, depois da última colina, eles se deparavam com a cidade. Só que acima da última colina, tem uma fumaça que não tinha. Eles ouviam as mulheres cantando, mas agora não tem música. Eles ouviam as crianças gritando, mas agora não tem grito. E eles aceleram o galope. Quando eles chegam em Ziclag, eles percebem: a cidade foi tomada pelos filisteus, as casas foram queimadas a fogo e as nossas fontes foram entulhadas. Eu quero pregar para alguém aqui nessa noite, que a sua Ziclag está ameaçada, que a sua Ziclag está sitiada, e quem sabe até saquear a tua Ziclag. Mas para terminar a mensagem dessa noite, eu quero dizer o seguinte: existe um que nesta noite te trouxe aqui para dizer: eu sou poderoso para restaurar a sua Ziclag, eu sou poderoso para restaurar as tuas forças, eu sou poderoso para restaurar a tua alegria, eu sou poderoso para te dar vitória neste último minuto. Quem recebe esta palavra? Melhor é o fim? Perto do fim, as coisas pioram. Tinha 600 homens preparados, belicosos, truculentos. Matava 1.000, matava 10.000. Mas agora um olha para o outro, eles começam a chorar. E choram igual crianças, sentindo a falta das esposas e dos filhos, até que neles não restasse mais força para chorar. Davi está nesse meio. No entanto, agora o negócio vai piorar para Davi, porque eles que guerreavam com eles que batalhavam por eles, que levantavam a espada e diziam: espada de Deus, espada de Davi, agora estão macomunados dizendo: vamos apedrejá-lo porque a culpa é dele. Não existe nada mais decepcionante do que quando um amigo nos apunhala. Não existe nada mais decepcionante quando o ataque vem da onde a gente não espera. Não é assim, meu pastor? Só que Jesus Cristo está dizendo: eu tenho bálsamo para curar almas aqui. Eu tenho bálsamo para curar corações aqui. A decepção do homem, a decepção da mulher não vai te parar. Sabe por quê? Porque Ele é o seu melhor amigo e não te desampara nunca. E a saída, a estratégia está aqui. O último versículo que nós lemos, escrito está: e Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus,
Eu quero liberar uma palavra agora sobre esta igreja. Se eu fosse você, eu levantava a mão. E Davi se fortaleceu no poder, na intimidade, na presença do Senhor seu Deus. Receba força agora, receba vigor agora, seja restabelecido agora, receba certeza agora, convicção agora, de que aquele que te chamou é fiel para cumprir. Chama, calabandara, ser calabandar. Não tem inimigo, não tem peleja, não tem má notícia, não tem situação que vá te parar, porque Ele decidiu te levantar nesta noite. E Davi se fortaleceu. Traz o éfode. Você vai fazer, vou consultar o Senhor. Não é a circunstância que vai fazer eu parar de orar. Não é a circunstância que vai fazer eu tomar uma decisão sem falar com Ele. Traz o éfode. Dentro do éfode tem 2 peças aí. Chama Urim e Tumim. Chama o sacerdote, joga aí. Eu vou fazer uma pergunta. O Senhor é comigo nessa peleja? Ou o Senhor me abandonou? E agora o Urim e o Tumim são jogados. E Deus responde: pode subir, porque eu sou com você. Xarabacalaçai. Quem está entendendo? 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 Só quem está entendendo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está recebendo? Quem está sentindo? Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Sobe, porque eu sou contigo. Sobe na guerra. Entenda. Os mesmos 600 que mudaram de ideia e agora queriam matar Davi, ao perceberem que o Senhor é com ele, que não abandonou, mudam de ideia de novo. Levanta a espada e fala: espada de Deus, espada de Davi, espada de Deus, espada de Davi, espada de Deus, espada de Davi. Onde o Senhor pisar eu piso, onde o Senhor subir eu subo, e o que o Senhor falar eu testifico. Onde o Senhor guerrear eu guerreio. Você precisa entender: alguém virou as costas, alguém te abandonou e até está falando mal de você, mas eu recebo uma autoridade, uma inspiração de Deus para liberar essa palavra. A partir desse culto, Deus vai mudar a opinião, a sugestão de alguém ao seu respeito. E se prepare, o telefone vai tocar, alguém vai bater na porta e vai dizer: Deus me trouxe aqui para te dizer, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem sente a presença? Quem já está sendo renovado? Aproveite essa intimidade com Deus. Seja renovado com Ele, seja renovado por Ele. Comece a falar línguas estranhas, receba dons espirituais, seja batizado com o Espírito Santo, receba o tesouro que Deus enviou para a Vila Constância. Nesta noite, quem toma posse, levanta a mão, dá glória e exalte a Ele. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.